é super caro, acaba com a sua saúde, vou já te dizer por quê, e não faz efeito. Então, isso já é o primeiro ponto muito grave da história, tá? Olá, seja muito bem-vindo ao programa Fique Boa do Joelho com a Aline. Aqui você aprende o caminho para ficar boa da artrose no joelho e voltar à vida normal, e isso em casa e sem precisar de remédios. Eu sou a Aline, fisioterapeuta, e no programa de hoje eu vou falar justamente sobre os remédios para artrose no joelho. Os principais remédios, e você precisa assistir esse programa até o fim, porque é até muito grave o que eu vou falar hoje para você. Vai ficar de queixo caído. Além disso, eu vou te ensinar no final desse programa uma receita de um remédio natural para você fazer em casa, que você pode usar sempre, sem contraindicação nenhuma, e você vai ver a diferença entre os remédios de farmácia e um remédio como esse que eu vou te ensinar hoje. Então, mais uma vez, o que eu vou te falar hoje aqui é muito grave. Então você precisa ficar antenada, preste atenção em tudo. Não se distrai, não fica assistindo esse programa enquanto está cozinhando, conversando com amigo ou assistindo TV. Concentra no que eu estou falando, porque isso é muito importante para você e para a sua saúde, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, um dos remédios mais utilizados para artrose no joelho é o complemento glucosamina chondroitina, certo? E também o outro remédio muito indicado, muito utilizado, é o diclofenaco ou o ibuprofeno, certo? Quase não sai. E aí, você muito provavelmente ou está tomando esse remédio agora, ou um dia o seu ortopedista, seu hematologista, vai passar esse remédio para você. Só que você precisa saber o que eu vou te falar hoje, antes de tomar essa decisão de começar a fazer o seu tratamento com esses remédios, tá? E no fim do programa, fica ligada, já pega papel e caneta para anotar a receita que eu vou te passar, para você conseguir aliviar a sua dor com esse remédio natural e sem contraindicações que eu vou te ensinar hoje. E eu vou te falar lá no final por que é que eu tô te dando essa receita hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a glucosamina. Mesmo que você não esteja tomando, preste atenção, porque as chances são que em algum momento o seu médico vai te prescrever isso e você precisa saber o que ele é e o que ele faz no seu corpo, certo? Que o médico normalmente não tem tempo de ficar explicando tudo que eu vou te falar aqui, então preste atenção que isso é uma oportunidade para você, tá bom? Primeiro, eu vou falar sobre estudos que comprovam a eficácia ou não desses remédios e o que eles fazem no seu corpo depois, tá? E eu digo a você vai cair o queixo aqui, não fica distraída, preste atenção. Primeiro eu vou falar do estudo do Tower et al., que foi publicado em uma importante revisão sistemática na The Cochrane Library, em 2009. Vou ler aqui o estudo para você não perder nada. A revisão avaliou 25 estudos que compararam o uso da glucosamina, que é esse remédio que eu estou falando, com o placebo no tratamento da artrose no joelho, osteoartrose. E ele concluiu o seguinte: até o momento da publicação, não havia evidências fortes que justificassem o uso da glucosamina. O que é que isso quer dizer? Que é um remédio que não faz efeito. Não faz efeito. É super caro, acaba com a sua saúde, vou já te dizer por quê, e não faz efeito. Então, isso já é o primeiro ponto muito grave da história, tá? E não só esse estudo que diz isso não, tá? Eu já fiz várias pesquisas, mas eu tô dando um exemplo. Nesse trabalho, 56% dos estudos que foram avaliados tinham alguma relação com a indústria farmacêutica. Os autores salientam que, se forem avaliados apenas os estudos sem conflitos de interesse com a indústria farmacêutica, não há benefícios clinicamente relevantes com o uso da glucosamina no tratamento da osteoartrose, da artrose no joelho. O que é que isso quer dizer? Que a indústria farmacêutica quase que manipula os resultados das pesquisas que eles fazem para dizer que o remédio deles é bom e dá efeito. Claro que eles querem que o resultado da pesquisa dê esse. O cara vai pagar, financiar uma pesquisa para a pesquisa dizer que o remédio dele não faz efeito? Jamais. Então, a gente precisa pesquisar nesses estudos que não estão ligados e nem associados à indústria farmacêutica, porque os resultados são altamente duvidosos, né? E esse estudo aqui está confirmando isso com relação à glucosamina. Não faz efeito, muito menos cura a sua artrose,
certo? A artrose, infelizmente, é uma doença que não tem cura, que é progressiva, mas tem como a gente estacionar e eliminar os sintomas para você conseguir viver uma vida normal, como se ela não existisse. E é isso que eu chamo de ficar boa do joelho, inclusive. Você tirar a dor, tira o inchaço, tira a dificuldade de andar, tem uma vida normal. Mas para isso você precisa fazer o tratamento para poder ficar boa do joelho. Só que com remédio não é o melhor caminho, tá? E de cara eu já estou eliminando aqui a glucosamina como um fator que você pudesse considerar na sua vida como o salvador da pátria do seu joelho. Não é bem assim, tá? E para a gente concluir aqui, a glucosamina, ela é um aminoácido que é derivado da glicose, ou seja, é um açúcar. E por que é que eu sou tão contra esse remédio? Porque ele aumenta o açúcar no seu sangue. Se você já tem diabetes, isso é uma bomba. Se você ainda não tem, você vai ficar suscetível a ter se você ficar tomando esse remédio por muito tempo. Você está ingerindo açúcar todo dia para nada. Não vai resolver o seu problema. Tem várias outras formas de você conseguir realmente, de fato, aliviar a sua dor, ao invés de ficar se enganando com esses remédios aí. As pessoas tomam 3 meses, 6 meses, não sei quanto tempo e não faz efeito nenhum. Se já está tomando há 3 meses e não fez efeito, não vai mais fazer. Esquece, precisa parar com esse remédio, certo? Ele é uma bomba para sua saúde, tá? Ele é um açúcar e não deve ser ingerido por muito tempo, porque você fica predisposta a desenvolver diabetes. E se você já tem diabetes, eu já disse, né? Precisa nem repetir. Segundo remédio que nós vamos falar aqui. O segundo remédio são os AINES, certo? O que é AINES, Aline? São os anti-inflamatórios não esteroidais. Exemplo, ibuprofeno, diclofenaco, certo? Eles são muito prescritos, muito utilizados, mas eles têm uns probleminhas que estão associados ao seu uso. Então, de cara eu já digo, não fica tomando esses remédios sem prescrição médica, tá? Eles têm que ser muito bem orientados e você precisa ver se eles realmente estão fazendo algum tipo de alívio da sua dor. Ficar tomando por tomar só porque o médico passou e porque você está desesperado atrás de fazer alguma coisa, não continue esses remédios se eles não estão realmente ajudando a aliviar a dor e eles são paliativos. Mesmo que você consiga o alívio da dor, vai ser momentâneo. Amanhã ou depois de amanhã a dor já voltou. Não vai resolver seu problema e você não pode ficar escrava de remédio. Impossível. Se acontecer isso na sua vida, toda a sua saúde geral do seu corpo, direto ou indiretamente, vai ser afetada. Isso pode até encurtar o tempo de vida que você tem. E eu não estou exagerando, vou já te mostrar aqui por quê, certo? Fica ligada. Primeiro eu vou falar do ibuprofeno e do diclofenaco. Eles elevam mais de 30% o risco de infarto. 30%, é muita coisa, tá? E isso não sou eu que estou dizendo não, tá? É um estudo que foi realizado e publicado. Essa matéria eu encontrei no UOL, mas está falando de um estudo científico que você pode pesquisar no Google se quiser ver e tal, tá? E essa publicação saiu no dia 28 de março de 2017, que é o seguinte: o ibuprofeno e o diclofenaco elevam mais de 30% o risco de infarto, certo? Remédios muito utilizados contra dores e inflamação e que podem ser comprados sem necessidade de prescrição médica, de receita médica, podem aumentar o risco de infarto. Isso é muito grave. Um remédio que tem esse poder ser comprado na farmácia, em qualquer lugar, sem a prescrição do médico, você decidir que quer e acabou e vai lá e compra, sem ter a consciência do risco que ele é, isso é muito grave também, certo? E aí, o que é que eu vou falar agora sobre o diclofenaco? O mais novo estudo está alertando para o efeito adverso, que mostra que o diclofenaco e o ibuprofeno elevam o risco de quem usa essas pílulas de sofrer uma parada cardíaca em 51% e 31%, respectivamente. Ou seja, o diclofenaco aumenta 51% a sua chance de sofrer um infarto. Sabe o que é 51%? É você ter metade de chance de continuar vivendo e metade de chance de morrer de um infarto assim por causa do remédio que você toma. É muita coisa. O ibuprofeno é 31%, já diminui um pouco, mas é muito alto também.
Então, são remédios que acabam com a sua saúde, tá? Os resultados das pesquisas corroboram outras pesquisas que há anos associam o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, como o diclofenaco e o ibuprofeno, conhecidos como AINES, né? Com maior chance de infarto. Então, essa relação vem sendo relatada nas pesquisas, há muito tempo. O aumento do risco é grave para aqueles que já têm doenças cardiovasculares, como a hipertensão. Então, se você já tem um problema com hipertensão e toma um remédio desse, você está tomando uma bomba também, certo? No Brasil, as bulas desses remédios alertam o seguinte, para a necessidade de cuidado e acompanhamento médico, para que esses pacientes, ao ingerirem os medicamentos, além de se restringirem à quantidade, né? Você não tomar demais. O médico precisa fazer essa prescrição de quantidade. Mas eu, sinceramente, se precisasse tomar um desse, ia procurar toda alternativa que eu pudesse para não precisar ingerir nenhum, certo? A melhor forma é evitar. E aí, para isso que eu tô aqui, para mostrar para vocês uma alternativa de tratamento totalmente natural, totalmente eficaz, que você consegue voltar à sua vida normal a longo prazo, ao invés de ficar tendo só melhorazinha paliativa, tá? Que é o método PMA. Você quer saber mais sobre isso? Continua vendo os meus conteúdos, que eu falo o tempo inteiro de coisas que você pode fazer para aliviar a sua dor, para você ter mais qualidade de vida. E, é claro, mostrar o caminho para você ficar boa do joelho e voltar à vida normal, sem precisar dessas bombas aqui, certo? E sem ficar se frustrando tanto, fazendo tanta coisa, tanto tratamento, gastando tanto dinheiro e nunca tendo o resultado que você espera, né? Então, para isso que eu tô aqui, te mostrar o que fazer e o que não fazer também, certo? Se você continua cometendo os mesmos erros, você continua tendo os mesmos resultados. Então, eu preciso te mostrar o que não fazer também, certo? Vamos lá. De acordo com a pesquisa publicada no European Heart Journal, todos os AINES existentes no mercado elevam o risco de problemas cardíacos. Absolutamente todos. Eu estou dando o exemplo aqui do diclofenaco e do ibuprofeno porque são os mais prescritos para artrose no joelho, mas todos aumentam esse risco, certo? Os pesquisadores chamam a atenção para o fato desses remédios ficarem expostos nas prateleiras e balcões das farmácias, podendo ser adquiridos sem orientação médica nenhuma. Em alguns países, as pílulas chegam a ser vendidas em supermercados e postos de gasolina. Olha só o absurdo disso. Meu Deus do céu, é tipo deixar a pessoa se matar sozinha, sem nem saber o que está fazendo. Absurdo. Permitir esses medicamentos sejam adquiridos sem receita médica, e sem qualquer conselho ou restrição, envia uma mensagem para o consumidor, que é você, de que eles são seguros. Só que eles não são, certo? Isso quem está afirmando é o Gunnar Gislason, professor da Universidade de Copenhague e coautor desse estudo, em uma nota da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, realmente é um recado muito importante e é também uma coisa muito grave. E por que que isso acontece, Aline? O que é que acontece dentro do meu corpo quando eu tomo uma bomba dessa? É o seguinte, a explicação para esse efeito colateral causado pelos AINES é que ele estaria associado à agregação das plaquetas no sangue. Então, quando essas plaquetas se agregam, elas formam um êmbolo, como se fosse uma bolinha que vai circular nos vasos sanguíneos do seu corpo e uma hora ele vai encontrar um vaso que está mais estreito e aí ele vai entupir aquele vaso e o sangue não vai mais passar ali. Se isso acontecer no seu coração, você sofre um infarto. Se acontecer no cérebro, sofre um AVC, certo? Porque o sangue para de circular ali. Aí acontece uma necrose, as células daquele local morrem e todo o problema que você já conhece, né? Quem tem infarto ou fica com sequela ou morre quase sempre, né? Dificilmente a pessoa sofre um evento desse e fica de boa, sem nenhuma sequela, inclusive psicológica, né? Quem tem infarto tem mais medos de muita coisa. Então, é um problema profundo, mesmo para quem sobrevive a esses eventos. Aí, vamos lá. Esses efeitos dos remédios podem levar à formação de coágulos
que são essas bolinhas que eu falei, os êmbolos, além de estreitar as artérias e aumentar a retenção de líquido e a pressão arterial. Então, olha só que casamento bomba. Eles criam o êmbolo, que vai entupir o vaso, e ainda faz o vaso ficar mais estreito ainda. Faz o vaso sanguíneo se contrair. Então, ao invés do seu sangue estar circulando normal lá no vaso sanguíneo, o seu vaso faz isso aqui, ó, estreita. E aí, quando vem o êmbolo, ele não consegue passar. E aí, sem sangue, as células ao redor necrosam e é quando acontece o infarto ou o AVC, uma embolia pulmonar, ou seja o que for, tá? Esse problema pode acontecer em qualquer parte do nosso corpo, mas os mais graves são no coração e no cérebro. A pesquisa feita com pessoas que sofreram infarto. Para avaliar a associação do ibuprofeno e do diclofenaco a problemas cardíacos, os pesquisadores dinamarqueses estudaram dados de pessoas que sofreram infarto lá na Dinamarca. E esse estudo aconteceu entre 2001 e 2010 e eles avaliaram nada mais nada menos do que 29 mil casos. Ou seja, é uma amostra enorme e altamente confiável dos resultados. 29 mil pessoas é muita gente e por muito tempo, tá? Então é um estudo totalmente confiável. E aí o que aconteceu? O estudo mostrou que o ibuprofeno, tomado por 51% dos que usaram algum tipo de AINE, elevou o risco da parada cardíaca. Ou seja, o dado que eu dei para vocês há um tempinho atrás, né? Esse estudo chegou a esse resultado, tá? E elevou em 31% no caso do diclofenaco. Agora vamos para o terceiro estudo, certo? Esse estudo, ele analisou os remédios tópicos, ou seja, os que você passa na sua pele, que você não precisa ingerir, certo? Por que é que esse estudo é tão importante? Porque à medida que você não precisa mais ingerir o remédio, você só passa ali na sua pele, esse remédio que você passou na pele não vai atrair efeitos colaterais sistêmicos, que vai comprometer a sua saúde geral. Ele vai ser aplicadinho ali e vai ser muito melhor para a sua saúde, certo? Aí a dúvida é, será que um remédio que você só passa na pele, uma pomadinha e tal, anti-inflamatória, vai fazer o mesmo efeito de um remédio que você ingere? Isso é importante saber, então vamos ver agora, tá? Primeiro, a toxicidade dos AINES, que são os remédios anti-inflamatórios esteroidais, como esse aqui, ó, diclofenaco e como o ibuprofeno, é um problema sério, principalmente na população idosa, a mais acometida pela artrose no joelho, e realmente é. Apesar do uso de inibidores seletivos da COX-2 reduzirem o risco de efeitos adversos gastrointestinais, o perfil de segurança das drogas atualmente está sendo questionado devido a outros efeitos colaterais adversos, como o aumento da incidência de eventos cardiovasculares trombóticos. Exatamente isso que eu falei há pouco tempo. Aumento de chance de você sofrer um AVC ou um infarto, tá? Então, esse estudo está dizendo exatamente a mesma coisa dos outros. Eles estão se corroborando, né? Um reafirmando o que o outro já disse, over and over, né? De uma vez, depois de outra, depois de outra. Então, não há mais sombra de dúvida que isso realmente acontece, certo? Então, vamos lá. Os AINES tópicos, ao agirem diretamente no local da aplicação, mantendo os níveis séricos baixos, são seguros com relação aos efeitos adversos sistêmicos, como eu acabei de falar. Seriam, portanto, uma alternativa eficaz a esses remédios que a gente ingere? É isso que a gente quer saber. Há um ceticismo na classe médica com relação à eficácia da aplicação tópica desses remédios. Eles preferem prescrever o que você ingere, né? Só que é o seguinte, os ensaios clínicos randomizados controlados de curta duração, comparando o tópico com o placebo, que é um remédio que você toma, mas ele é feito de farinha, só para a pessoa pensar que está tomando remédio, na sua maioria demonstrou superioridade da droga. O que isso quer dizer, Aline? Eu não entendi nada. É o seguinte, esse achado quer dizer que sim,
o remédio que você passa na sua pele tem efeito positivo, ele consegue te ajudar no alívio da dor, sim. Porque a pessoa que tomou o placebo, o remédio que é só farinha, que ela pensa que está tomando remédio, vai fazer essa comparação no estudo, né? E se o placebo e o remédio, que é remédio mesmo de verdade, tiver o mesmo efeito, é porque o remédio de verdade não funciona. Mas nesse caso aqui, o estudo viu que o remédio tópico, sim, teve muito mais efeito do que o placebo. Ou seja, ele dá resultado, tá? Vamos concluir o raciocínio. Naqueles com maior duração, observou-se uma tendência favorável aos AINES tópicos, ou seja, os anti-inflamatórios de pomada, certo? Porém, falhas metodológicas, como o número de pacientes, a duração dos ensaios e interesses financeiros, podem ter comprometido os resultados finais. A comparação entre os anti-inflamatórios tópicos e os orais ainda é limitada pelo pequeno número de ensaios, então há necessidade de mais estudos bem desenhados para afirmar que os AINES tópicos são superiores aos placebos e tão efetivos quanto os orais. Ou seja, o que a gente tem que saber é se uma pomadinha da vida vai ser tão eficaz quanto isso aqui, quanto um remédio como esse que você pega a cápsula e ingere. Por que isso é tão importante? Pelo que eu falei da questão da sua saúde. Se você consegue o mesmo resultado com uma pomada, é claro que a pomada vai ser muito melhor para o alívio da dor, que é para você fazer na primeira etapa do tratamento, né? Lembrando, é sempre bom lembrar isso, do que o que você ingere e acaba com a sua saúde, tá? Então, ele vai provavelmente aliviar a sua dor. Aline, como é que eu sei o que é que vai ser melhor para mim? Testa. Você está tomando remédio que faz mal à sua saúde há meses e meses e não conseguiu o alívio da sua dor, troca. Passa a comprar uma pomadinha anti-inflamatória para aliviar a sua dor, para você conseguir iniciar o seu tratamento de uma maneira mais confortável. Você ter o alívio da sua dor, quem tem dor tem pressa, mas, repito, nenhum remédio tópico, natural, não natural, que você injeta como infiltração, nenhum vai resolver o seu problema. Nenhum remédio resolve a artrose no joelho. A artrose no joelho não tem cura e é progressiva. Mas você consegue controlar os sintomas, consegue ter uma vida normal. Porém, só remédio não vai nem de longe resolver o seu problema, tá? Você precisa se livrar dos salseios, se livrar da fraqueza, se livrar do inchaço. Se você não fizer nada disso, a sua dor não vai embora. Você precisa fazer todo o tratamento e seguir todos os passos. Esse remédio tópico vai te ajudar na primeira etapa do tratamento, que é diminuir a inflamação e aliviar a sua dor. Então, se você tem muita dor, você tem pressa de aliviar essa dor. E se você tem pressa de aliviar essa dor, você vai querer alguma coisa que faça isso por você. Só que o ideal é que essa coisa que te ajude a aliviar a dor, que é um dos aspectos do tratamento, deve ser algo de preferência natural, que não vai agredir tanto o seu organismo, a sua saúde. Senão você acaba tratando o joelho, mas morrendo muito mais cedo por causa do infarto que o remédio causou, como efeito colateral. Viu como é importante você ter noção do que acontece no seu corpo quando você ingere alguma coisa? Como é importante você ter clareza de como escolher o que você vai utilizar no seu tratamento, né? Eu, se fosse você, sinceramente, no aspecto remédio, jamais tomaria esses de ingerir e iria buscar remédios tópicos. E é por isso que eu vou te dar a receita de uma pomada natural. Você pode fazer na sua casa, zero contraindicação, não vai fazer nenhum mal à sua saúde. É muito mais barato, muito mais seguro. E muitas pacientes minhas vêm para mim relatando: Aline, aquela pomada foi ótima, ajudou a aliviar a minha dor e tal. Por que é que eu passo essa pomada para as minhas pacientes, né? Eu dou a receita para elas. Porque ajuda na primeira etapa do tratamento, tá? A primeira etapa do tratamento da artrose no joelho é objetiva, né? O foco dessa primeira etapa é eliminar dor, inchaço e inflamação, tá?
E você, às vezes, tem inchaço, mas não sabe. Abrindo um parêntese aqui. Você olha pro seu joelho, ele tá lá sequinho, mas lá dentro do joelho, na parte mais interna, tem um derrame. Aí você precisa fazer o tratamento desse derrame, senão a dor também não vai embora, tá? E aí esse remédio vai ajudar nessa etapa. Ele vai ajudar a diminuir a inflamação e vai ajudar no alívio da dor, tá? Só que depois você precisa continuar o tratamento para poder ficar boa do joelho e voltar à vida normal de fato. Principalmente a longo prazo, né? Parar de ficar melhor a piora. Como eu já disse, eu vou repetir para botar na sua cabeça. Você precisa eliminar os falseios e a fraqueza, senão a dor não vai embora. Porque o joelho continua roçando aqui osso com osso e isso aqui causa dor, certo? Não precisa resolver a estabilidade do joelho. Mais uma vez, precisa eliminar o inchaço também. Precisa fazer uma série de recursos, aplicar uma série de recursos para você conseguir ficar boa do joelho e voltar à vida normal, tá? Esse que eu vou te mostrar aqui é um auxiliar da primeira etapa do tratamento, certo? Então, é uma pequena parte, mas se ajuda a aliviar a dor, né? Paliativamente, dia após dia você pode aplicar, já vai ser uma ajuda para o começo do tratamento, você fazer uma coisa mais confortável, você parar de sofrer tão intensamente, né? Mas o meu principal objetivo aqui é você tentar substituir esses remédios pelo que você ingere por esse natural. Como é que você faz isso? Obviamente, você vai parar de tomar o remédio que você está ingerindo aí por alguns dias e vai ficar aplicando essa pomada que eu vou ensinar agora no local e vai perceber se a sua dor aliviou mais ou menos com essa substituição. Aline, como é que eu faço isso? Me esclarece mais. Se a sua dor agora está em nível de 1 a 10, está no nível 9, aquela dor insuportável que você mal consegue pisar, e aí você está tomando remédio há um tempão, meses e meses e meses e meses. E essa dor não vai embora, não diminui nem nada. Aí você para de tomar esses remédios e começa a aplicar essa pomada. Se você sentir que a dor diminuiu de 9 para 8, já está valendo a pena você fazer essa substituição, pelo que eu falei. Quanto menos você precisar tomar remédio, melhor. Se você conseguir se livrar deles, é o ideal. Repetindo, é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a se livrar dessas bombas. E para você conseguir ficar boa do joelho e voltar à vida normal, né? Claro. Mas um dos primeiros passos que você tem que dar é parar de tomar remédio de farmácia, certo? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso sobre isso, mais fica muito claro para mim que eles não resolvem o problema. Só fazem você jogar o seu dinheiro fora e acabar com a sua saúde e ficar correndo risco de sofrer um infarto ou um AVC, como o caso desses AINES. Ou então pagar um diabetes, como é o caso da glucosamina, tá? Então, são doenças muito graves que podem reduzir o seu tempo de vida, literalmente. Por isso que o meu tratamento é 100% natural, certo? Até a pomada, eu nem digo assim, vá ali na farmácia, compre um gelol, um massageol, um cataflã da vida, nem isso eu não sou muito de estar falando. Até a pomada que eu gosto de indicar para os meus pacientes é natural, tá? Porque quanto mais natural, mais saudável para você, para sua qualidade de vida, para sua saúde, tá? Para sua saúde geral do corpo, tá? Que eu quero dizer, não com relação especificamente só ao joelho. Então, bora lá. Pega o papel e a caneta que eu vou te falar qual é essa receita, tá? Você vai pegar babosa, qual é a quantidade? Um punhadinho. Coloca um punhado de babosa na mão, para você saber a quantidade. E aí, você vai pegar uma colherzinha de sopa, ó, de açafrão ou cúrcuma. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ó. Açafrão ou cúrcuma. Se tiver escrito cúrcuma aqui, dá no mesmo, tá? Aí você pegou essa quantidade aqui e vai misturar no punhado da babosa. Coloca, mistura e passa no joelho, aonde tá doendo. Depois que você passar, você pode ficar o dia inteiro com essa pomada aí, não precisa mais tirar. E aí você pode fazer isso diariamente para ajudar no combate à inflamação. E se a inflamação reduz, a dor também reduz.
E aí eu aconselho você tentar substituir os remédios por ela. Para de tomar esses remédios aí que você está tomando, começa a usar essa pomada e depois de uma semana você vê o quanto que a diferença do alívio da dor. Se a sua dor diminuiu muito, se não diminuiu nada, enfim. Mas tenta fazer de tudo para não precisar desses remédios, tá? O médico, ele vai continuar prescrevendo sim os remédios, é claro, ele sabe qual é a dosagem, que é mais segura e tal, mas eu não vejo a questão da quantidade que você toma, dos gramas que você toma por dia, como algo totalmente seguro, sabe? Por mais que ele passe em uma dosagem baixa, eu acredito que o risco ainda existe. E uma dosagem muito baixa talvez não faça tanto efeito. Então tem essas questões que a gente fica na cabeça, será que vale a pena? Será que é mesmo tão seguro? E tal, e às vezes o médico está muito estudando aquelas pesquisas que são liberadas pela indústria farmacêutica, que é altamente tendenciosa, né? Então, é complexo, é uma situação bem grave, eu vejo isso, principalmente porque esses medicamentos estão aí para qualquer pessoa comprar sem receita, mas tenta evitar, tenta ir mais para um tratamento natural, o máximo que for possível. É claro que você vai fazer o que o seu médico te sugerir, assim, quando ele disser, vamos fazer uma cirurgia de limpeza do joelho, né? Uma artroscopia, como eles chamam. Aí você vai fazer porque ele viu clinicamente que o seu joelho está muito cheio de sujeira e precisa limpar aquilo ali, você vai fazer. Mas o que você puder evitar, né, com relação a isso, de ingerir coisas que fazem mal à sua saúde, vamos evitar, vamos procurar alternativas, né? Então, o tratamento, quanto mais natural, mais seguro vai ser para você. E no caso do PMA, é muito mais eficaz esse tratamento natural no PMA do que qualquer remédio que você possa tomar na sua vida. Porque o PMA vai tratar não só a inflamação, o inchaço, a dor, mas ele vai tratar também o fortalecimento do seu joelho, a estabilidade do seu joelho, o seu andar. Você volta a andar direito, aprendendo como fazer isso. Até aprender a sentar e levantar, tudo você aprende no PMA. E por que eu faço isso? Um tratamento tão completo? Porque eu sei que tudo isso é indispensável para você ficar boa do joelho e voltar à vida normal de fato. E eu sei que o remédio vai só causar um efeitinho ali de combate à inflamação momentâneo. Depois esse efeito vai passar e a dor vai voltar. Então eu posso dizer categoricamente, com 100% de certeza, que o PMA é muito mais eficaz do que qualquer remédio que você encontra, do mais barato ao mais caro. E é por isso que eu falo com segurança que tem como você se livrar de tudo isso. De ficar gastando a vida inteira com remédio, acabando com a sua saúde, jogando seu dinheiro fora e o pior de tudo, não tendo o resultado que você quer. Para isso que eu tô aqui, tá bom? Para te ajudar a se livrar dessa escravidão de remédio. Então, para a gente finalizar, eu vou deixar você aqui com um depoimento da Márcia, que é uma das minhas pacientes, o que é que aconteceu com ela com relação aos remédios. Dá uma olhada. E eu tô mandando esse depoimento porque para falar realmente o que aconteceu comigo nesse tempinho, acho que vai dar uns 3 meses já que eu tô fazendo esse tratamento e graças a Deus eu tô sem dor nenhuma. Eu melhorei muito a minha qualidade de vida. Faço coisas aqui em casa que antes eu já estava debilitada para fazer. Então, o sentimento hoje é a gratidão imensa, de coração, porque eu até me emociono, porque só de eu não estar mais sentindo dor, aquela dor que me torturava de dia, de noite, eu acordava com dor, era remédio e mais remédio, e não passava por horas, depois voltava novamente, isso quando passava. Então eu não tenho palavras para agradecer. Então é isso, meninas, vou ficando por aqui. Lembra de curtir esse vídeo, compartilha com quem você sabe que também está precisando ficar boa do joelho, quem você sabe que está tomando remédio para artrose no joelho.
porque vai ajudar essa pessoa também. E não se esquece de se inscrever no canal para receber mais orientações como essa, super importantes no seu tratamento, para você conseguir ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Então se inscreve, ativa o sininho também, clica lá no sininho para você ser notificada sempre que eu postar um vídeo com mais orientações. E lembrando que toda terça e quinta, às 8 horas da noite, tem o programa Fique Boa do Joelho com a Aline. E todo santo dia tem conteúdo novo sendo postado aqui no meu canal. Então, ó, fica de olho para não perder nada e poder ficar cada vez mais perto de ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Tô te esperando no próximo vídeo. Até lá!